Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos alegres por poder mais uma vez estarmos juntos por meio desse canal para podermos aprender mais da palavra do Senhor, aplicando então as nossas vidas ao estudo da Igreja do Deus Vivo, coluna e baluarte da verdade. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela vida dos amigos, dos irmãos de outras igrejas, também amigos de perto e amigos de longe, que tem acompanhado então os nossos estudos, E o nosso propósito sempre é trazer edificação para a sua vida, trazer meditação e encorajamento para um estudo mais profundo das Escrituras. Nós estamos então estudando esse texto, ou melhor, esse tema que é em cima desse texto de 1 Timóteo, em que Paulo vai chamar a igreja, da Igreja do Deus Vivo, coluna e baluarte da verdade, Paulo então escreve a carta ali de Timóteo, encorajando o jovem pastor a compreender o plano de Deus para a vida da igreja e entender e zelar por aquilo que de fato a igreja tem em sua posse, que é ser coluna e baluarte da verdade do Evangelho. A igreja recebeu de Deus o privilégio e também a responsabilidade de ser guardiã da verdade do Evangelho. E nós estamos então meditando sobre esse aspecto da Igreja do Deus Vivo no decorrer dos séculos. Nós começamos já algumas aulas e nós então vamos continuar onde paramos na última aula. Você deve se lembrar, se você tem acompanhado as aulas, se não, deixe-me rapidamente fazer uma revisão com todos que estão aqui. Vocês devem se lembrarem que justamente na aula passada nós tratamos sobre o crescimento da igreja, mostrando então como a igreja do Senhor Jesus Cristo ela surge ali em Jerusalém, em Atos 2, e ela então progride até finalmente se tornar uma igreja grande, composta de muitos membros e que se expande por todo o Império Romano. Então nós tratamos sobre o crescimento da igreja e isso foi muito importante para a nossa compreensão da maravilha que Deus fez, algo que era tão pequenino, mas que pela graça do Senhor, pela direção do Espírito Santo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela cresceu. E nós falamos então sobre o crescimento da vida da igreja. Não apenas o crescimento, mas nós falamos sobre a perseguição da igreja no Império Romano. E aqui, você deve se lembrar do que nós falamos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem enfrentado lutas internas e lutas externas para se manter fiel. A igreja de Cristo, ela luta e sempre lutou para manter-se fiel como guardiã da verdade do Evangelho, da palavra de Deus. E logo nos primeiros 4 séculos, foi de fato um período em que a igreja muito batalhou, que ela derramou sangue de fato físico para poder proteger, manter a fé na palavra do Senhor. Então, nós já falamos, e se você porventura não assistiu, quero lhe encorajar a voltar e rever o período em que a igreja muito sofreu por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O sofrimento e a perseguição da igreja deve nos fazer criar coragem para defender com veemência a verdade do Evangelho. Nós estamos hoje com a verdade do Evangelho porque outros estiveram dispostos a pagarem o preço para zelar pela verdade. Então Deus espera que nós hoje zelemos e paguemos o preço que for para zelar pela verdade autêntica do Evangelho, para que as próximas gerações elas conheçam a verdade do Evangelho, para que a igreja ela continue sendo coluna e baluarte da verdade. E finalmente, então, na aula passada, nós falamos então sobre as dificuldades da igreja no Império. E aqui nós começamos a mostrar na aula passada, desde a fundação da igreja em Atos 2 até o início dos primeiros séculos, que a igreja, por ser uma instituição divina e humana, divina porque foi fundada pelo Senhor Jesus e humana porque é composta de pessoas humanas, a igreja ela tem dificuldades, ela tem suas limitações e é por isso que ela precisa estar em constante vigilância para se manter fiel à verdade do Evangelho.
E uma das coisas então que nós percebemos no decorrer da história da igreja é que justamente a igreja do Senhor Jesus, ela fraquejou algumas vezes, ela falhou algumas vezes. E aqui vale destacar aquilo que nós já apontamos em vídeos anteriores, que o propósito de apontar erros, dificuldades e defeitos da igreja não é uma crítica pela crítica, né? Um ceticismo liberal. Não, nada disso. O propósito de olharmos para a história da igreja, para a própria Escritura que mostra erros cometidos pelo servo de Deus, é justamente tirar lições para as nossas vidas. Uma coisa fantástica da Escritura é que ela não mostra apenas as virtudes dos seus heróis, ela mostra também os seus defeitos. E isso é para a nossa instrução. Nós podemos olhar para homens que fraquejaram e dizer, eu também posso fraquejar e por isso eu preciso vigiar e orar. Por isso eu preciso ter cuidado, zelar pela minha vida, para que de fato a minha vida ela esteja então cuidada pelo Senhor. Então aqui vale chamar a sua atenção para algumas coisas que nós já fizemos alguns apontamentos em vídeos anteriores, que o propósito de nós então falarmos sobre dificuldades, defeitos, desventuras da igreja do Senhor Jesus, não é uma crítica pela crítica ou uma crítica liberal, né? Cética, um ceticismo liberal, nada disso. Na verdade, o propósito é olhar para esses personagens, olhar para a história da igreja e perceber aonde ela falhou, para que isso sirva de ensinamento e instrução para as nossas vidas hoje, a fim de que não caiamos nos mesmos erros, a fim que nós possamos manter a virtude. Uma coisa fantástica da Escritura é que ela não mostra apenas as virtudes dos seus personagens. Deus ele inspirou a Escritura e ele registrou, levou homens a registrarem a palavra de Deus, mostrando erros desses homens. Então nós temos, por exemplo, Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que a Bíblia relata pecados que Davi cometeu. Nós temos Pedro, um grande homem de Deus, mas nós temos na Bíblia registrado erros que Pedro cometeu. Qual o propósito? O propósito é que ao lermos a Escritura e percebermos erros de pessoas como nós, seres humanos, nós podemos então aprender com os erros deles para não cairmos nos mesmos erros e mantermos assim uma vida virtuosa. Então, quando nós olhamos para a história da igreja, o nosso propósito é aprender, é tirar lições, instruções, é aumentar o conhecimento e não em si fazer uma crítica pela crítica, mas sim fazer uma crítica, um estudo, uma análise, para que dela nós possamos trazer edificação, exortação e ensino para as nossas vidas. E nós então começamos a mencionar algumas dificuldades que a igreja teve e fracassos seus durante o Império. Aqui nós pontuamos uma coisa importante, inclusive bíblica, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela sempre enfrentou o perigo de se corromper e sempre lutou para se manter saudável, fiel, diante das heresias que surgiam. Nós percebemos isso já no livro de Atos e em todas as epístolas, nós percebemos ali uma luta contra o erro, contra a possibilidade da igreja do Senhor Jesus Cristo deixar de ser uma igreja fiel, saudável, e isso nós mencionamos então justamente na aula passada, e se você tiver alguma dúvida sobre isso, por favor, verifica lá e você vai perceber que a igreja do Senhor Jesus, desde o seu início, desde o período apostólico, inclusive, em que os apóstolos estavam nessa terra, eles lutaram contra a heresia, eles lutaram para não se corromper, porque de fato a corrupção era uma possibilidade. Eles eram homens e se não tivessem cuidado, se não se firmassem na verdade, certamente poderiam então se perder e deixar então de ser uma igreja verdadeira, coluna e baluarte da verdade. Toda igreja, nós afirmamos na última aula e vamos afirmar novamente, toda igreja enfrenta grandes lutas para se manter fiel à verdade. Isso ocorreu no primeiro século, no segundo século, nos demais séculos e isso ocorre hoje também. A igreja que deseja, então, se manter fiel à palavra de Deus, ela vai enfrentar grandes
lutas. E aqui você deve lembrar que nós então pontuamos 3 dificuldades ou 3 fatores negativos na vida da igreja. Nos primeiros séculos, nós começamos a mencionar 3 fatores que foram de fato negativos na vida da igreja, porque eles foram de fato desventuras da igreja logo nos primeiros séculos. Que fatores são esses? Então nós já estudamos 2. O primeiro deles, a elevação da autoridade dos bispos. Aqui eu não vou revisar tudo, mas eu quero lhe lembrar que no contexto da Escritura, como nós vimos, os bispos, os pastores, os presbíteros, como você queira chamar, eles tinham uma posição de igualdade. Embora a função deles era uma função de liderança espiritual, mas os bispos, pastores, presbíteros, eles eram um com o povo, eles estavam juntos ali. Então não havia uma ênfase exagerada em cargos, em comissionamentos, em autoridades, em posições. Na verdade, o povo era um ali. A liderança fazia parte da igreja. A igreja estava junta com a liderança e todos então submissos à palavra do Senhor e à liderança da igreja que o Senhor colocou. Dito isso, nós percebemos então esse primeiro fator que foi dificuldade para a vida da igreja, porque ela elevou a autoridade dos bispos. Nós já consideramos os fatores, as razões, e não estamos nem julgando se foi por uma necessidade, foi certo ou se foi errado, mas nós estamos considerando que essa elevação da autoridade dos bispos, ela trouxe dificuldade, independente dos motivos pelos quais foram feitos, e isso trouxe dificuldade. E isso para nós traz um alerta. A elevação de qualquer pessoa a uma autoridade suprema, seja em qualquer ramo, na área da política, na área religiosa, em qualquer âmbito, você tem o grande risco de isso gerar problemas. Então, esse foi um ponto que nós mencionamos e estudamos de forma mais aprofundada na aula passada. A segunda coisa que nós consideramos que a Igreja do Senhor foi um fator negativo foi a sucessão apostólica do bispo de Roma. Então a igreja passou a entender, depois dos primeiros séculos, que havia ou que era necessário uma ascensão apostólica, isto é, os apóstolos eles deixariam outros para ocuparem os seus lugares, e aí então você teria sempre uma linhagem ou uma sucessão apostólica. E diante disso, a afirmação que Pedro foi o primeiro papa, e a partir de Pedro então foi se deixando então outros papas, outros líderes, outros bispos, no lugar de Pedro e dos apóstolos. Então a ideia de que se traçou na história da igreja uma sucessão de apóstolos, e não apenas 12, mas uma sucessão de apóstolos. Isso nós vimos com dificuldade, e perceba que aqui uma coisa está puxando outra. A igreja no início, por conta das dificuldades e das necessidades, ela elevou a posição dos bispos, então já havia uma autoridade maior, não suprema, mas maior entre os bispos tinham uma posição maior do que o povo comum, isso então foi logo depois do segundo século da igreja, e então quando nós chegamos um pouco mais à frente, aí nós já temos a superioridade até entre os bispos, você tem alguém que é de fato o mais elevado, a quem se chama Papa, E daí então surge então a ideia de uma ascensão apostólica, estabelecendo Pedro como o primeiro bispo, primeiro Papa. E aqui note bem, isso é importante dizer, nós tratamos sobre isso na aula passada de forma mais profunda, mas deixe-me rapidamente relembrar algo aqui. Uma das perguntas que nós fizemos foi: Pedro foi realmente o primeiro Papa? E você deve se lembrar da resposta, Nós fomos para o texto bíblico, que é o texto de Mateus 16, 18, em que Jesus diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós vimos na semana passada que textualmente, no grego mesmo, nós fizemos uma análise rápida no grego, é impossível, é improvável
que de fato Jesus Cristo estivesse se referindo ali textualmente a Pedro como a rocha que ele edificaria a igreja. O entendimento católico romano, é o entendimento de que a pedra sobre a qual Jesus iria edificar a igreja, o fundamento que Jesus iria edificar a igreja, era então a pessoa de Pedro. Jesus estava dizendo, sobre Pedro eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Só que nós vimos que Pedro aí no grego é Petros. E a rocha que Jesus se refere é Petra, ou seja, não apenas as palavras são diferentes, mas o gênero é diferente, o que indica gramaticalmente que Jesus ele estava se referindo à confissão de Pedro. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, sobre essa confissão eu vou edificar a minha igreja. Jesus vai edificar a sua igreja sobre o quê? Sobre Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, sobre Ele mesmo, sobre a confissão de Cristo como Senhor, como Messias. Então Jesus edificaria a igreja sobre Ele, sobre a confissão cristocêntrica e não sobre a pessoa de Pedro. E nós vimos que isso está claramente ligado no texto e textualmente, gramaticalmente claro. Além disso, nós vimos outros fatores, aqui só vale mencionar rapidamente, depois se você não assistiu a aula passada, você pode assistir ou pode anotar os textos e reler. Nós temos o fato que Cristo disse que Pedro perderia a batalha para Satanás. Satanás pediu para peneirar e ele passaria, né? Cristo disse a Pedro que ele abandonaria no jardim, né? E Pedro, de fato, abandonou Cristo no jardim, foi tentado por Satanás e fraquejou. Nós temos o fato que Pedro assumiu, inclusive, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, que ele não era a rocha, o fundamento, a pedra de esquina, a pedra angular, mas era Cristo a rocha. Note que até Pedro reconhecia que ele não era uma rocha sobre a qual a igreja estava edificada. Paulo também não acreditava que Pedro tinha uma posição inerrante, proeminente, porque Paulo repreende Pedro lá em Gálatas. E nem o apóstolo Pedro acreditava que ele tinha uma posição majoritária. Leia lá 2 Pedro capítulo 3, que nós vamos perceber que Pedro não reconhecia que ele tinha uma posição acima dos outros. Então tudo isso leva-nos à resposta clara que Pedro não foi o primeiro Papa, que essa ascensão apostólica ela nem está registrada na Escritura, e ela nem tem base bíblica, né? E nem real, porque nós encontramos na própria realidade da história da igreja no primeiro século que não houve essa ascensão ou sucessão do trono, né? Sucessão de poder apostólico. Na verdade, aqui em Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Onde é que se coloca o fundamento de uma casa? É embaixo, é a parte da base. Então você coloca o fundamento e aí você vai construindo a casa. É assim com a igreja. Os apóstolos foram escolhidos por Deus para estabelecer o fundamento. Eles então estabeleceram o fundamento e a igreja está sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos. Mas não se fica colocando o fundamento em cima da construção. O fundamento é colocado embaixo, né? E é justamente isso que Paulo está dizendo aqui em Efésios, dizendo, olha, a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos. E agora vocês precisam crescer nisso. Então, esse é um ponto de dificuldade que surgiu no contexto da igreja. Note que esses fatores eles foram determinantes. Por quê? Porque houve inicialmente a elevação dos poderes de todos os bispos. Depois você tem, então, baseado no entendimento da sucessão apostólica, você tem a elevação de um em detrimento dos outros. Então tem um que é mais elevado que os outros e os outros são mais elevados em autoridade do que os demais. Então você não tem mais aqui uma igreja em que o povo avalia e decide. Você tem aqui um contexto de uma igreja em que as decisões e a liderança ela é formada por uma pessoa que exerce uma posição de excelência, de supremacia, outros abaixo, que estão abaixo desse regente supremo, e o povo embaixo, sem tomar decisões e sem sequer, muitas vezes, avaliar, no contexto da história da igreja, avaliar a Escritura pela Escritura. O que isso gerou? Aqui nós vamos falar do terceiro fator, né? E
esse terceiro fator ele é resultado desses dois primeiros fatores. O terceiro fator é justamente o fator que o afastamento das Escrituras abriu lugar para a tradição. E aqui, note que o que nós estamos querendo dizer é que uma coisa negativa que aconteceu na vida da igreja nos seus primeiros séculos é que a igreja foi aos poucos se distanciando das Escrituras e se apegando às tradições da igreja. Aqui, o entendimento que nós precisamos ter, e que nós percebemos isso claramente na história da igreja, é que quando a igreja ela coloca a autoridade em cima de pessoas, elevando a posição, e ela coloca então em cima destes bispos alguém, um papa, alguém que está em posição de superioridade, é o apóstolo, é o sucessor de Pedro, e logo tem poder para transmitir revelação, e então nós temos aqui um problema, porque você tem então agora novas revelações surgindo, e essas revelações elas são inerrantes e devem ser aceitas e cridas pela igreja, porque essas instruções elas vêm do Papa, elas vêm então daquele que está na sucessão de Pedro. É Deus que está mantendo essa pessoa no entendimento católico. Então, nós vamos mostrar aqui hoje esse ponto de dificuldade, de tropeço na vida da história da igreja. A igreja se afastou das Escrituras e ela se aproximou da tradição. O problema é que a tradição muitas vezes engoliu as Escrituras e sobressaiu-se diante das Escrituras. E aí você tem mais uma igreja que muitas vezes, qualquer igreja que seja, muitas vezes está mais apegada a tradições e não apegada às Escrituras, que segue mais costumes e tradições de homens do que a própria palavra de Deus. Então, se você está aqui nesse vídeo e você é católico, nós estamos fazendo uma análise histórica. Nas próximas semanas nós vamos chegar na Reforma Protestante e nós vamos falar das igrejas evangélicas, inclusive já mencionamos algumas vezes aqui. Então nós estamos fazendo um relato fidedigno, um estudo fidedigno, apto e pronto aí para ser colocado pelo escrutínio da verdade, e estamos fazendo com respeito, mas nós não vamos deixar de fazer. Quando nós chegarmos então depois do período da Reforma Protestante, nós vamos falar sobre esse movimento evangélico que também tem se afastado muito da verdade. E nós não vamos esconder também os erros do movimento evangélico atual, não. Mas eu quero lhe convidar a humildemente poder então se juntar a nós e com humildade, novamente aqui não é uma crítica pela crítica, você pode avaliar cada coisa e você vai então perceber e fazer as suas próprias conclusões segundo Deus então lhe orientar. Como é que nós vamos fazer isso? Então isso não vai ser baseado no que o pastor Eldo pensa, e é por isso que eu lhe convido a ficar aqui. Nós vamos na verdade fazer um estudo da tradição católica juntamente com o entendimento do que a Escritura diz. Então, eu vou partir do pressuposto que nós já sabemos alguns textos das Escrituras e vou apresentar alguns materiais aqui, textos do Catecismo Católico. Então, esse livrinho aqui amarelo, ele é justamente o Catecismo da Igreja Católica, né? Ele é a formulação em concílio de doutrinas católicas, novamente, não apenas doutrinas bíblicas, mas o que a Igreja Católica em si crê. Então, o Manual Doutrina da Igreja Católica, então o Catecismo, que é esse livrinho amarelo, eu tenho ele, está aqui comigo, e é baseado no estudo dele, então, que nós vamos então falar e pensar sobre isso, perceber, é o meu propósito mostrar isso, você vai tirar suas conclusões, mostrar que houve sim um afastamento das Escrituras e um apego à tradição. E como é que nós percebemos isso? Diante das afirmações das próprias crenças católicas romanas. Então me acompanhe, por favor, e veja, por exemplo, quando nós falamos aqui nesse tema, a transmissão da revelação divina, né? Qual é o entendimento hoje católico romano que se formou ao longo dos séculos, especialmente depois do segundo século, esse entendimento de como a revelação de Deus chega até nós, como é que nós conhecemos a vontade de Deus. Então, olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica,
Na página 34 diz assim: para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. Então, note aqui bem, para você poder compreender, a crença e o entendimento católico é que os apóstolos, os 12 apóstolos que Jesus chamou, eles deixaram sucessores, né, para ocuparem os seus cargos. Essa é uma crença da Igreja Católica, que os 12 apóstolos, eles foram deixando outros apóstolos, né? E isso ocorreu e tem ocorrido. Então, um deixa o outro e há uma sucessão de apóstolos no decorrer dos séculos. Ainda na página 34 diz assim: essa transmissão viva, realizada pelo Espírito Santo, é chamada de tradição. A Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo em que crê. Então, note aqui o ponto de crença do Catecismo Católico, em que ele diz que há uma transmissão viva da vontade de Deus. Ou seja, Deus fala hoje e é uma transmissão viva. Como é que Deus fala hoje? Por meio da tradição. É a chamada tradição. E essa tradição é o quê? É a Igreja, em sua doutrina, vida e culto. Por meio da Igreja, dessa doutrina, dessa vida, desse culto, ela perpetua e transmite de geração em geração tudo o que ela é e tudo o que ela crê. Aqui note, aqui eu diria que talvez até muitos amigos católicos que eu conheço não sabem disso, né? E talvez seja o caso também, e também muitos crentes não sabem disso. Mas no entendimento católico, a tradição, ela é meio de Deus falar. Ou seja, o que a Igreja Católica é Deus falando. Então a tradição, o que a Igreja faz é um culto, é uma revelação viva. As ações da Igreja são ações divinas, no sentido de que são autorizadas por Deus, deixadas por essa sucessão apostólica. Esse é o entendimento católico. Vamos prosseguir aqui e já fazemos algumas observações. A página 34 ainda diz o seguinte: assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu Verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na Igreja. O Deus que outrora falou mantém permanente diálogo com a esposa de seu dileto Filho e o Espírito Santo, por meio do qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja e, através dela, no mundo. Leva os crentes à verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. Então, note bem aqui o que o Catecismo está dizendo. Ele está dizendo que a comunicação, ou seja, Deus se comunicou por nós por meio do Verbo, que é Cristo, e essa comunicação ela não parou. Então, no entendimento católico, Deus ainda está se revelando. Por meio da Bíblia? Não. Deus está se revelando como? Por meio da Igreja. Então, a Igreja ela traz novas revelações. Essa comunicação ela ainda permanece. Como é que ela permanece? Aí ele diz aí, o Catecismo diz aí, mantém esse diálogo, né? essa constante revelação, por meio da voz viva do Evangelho que ressoa na Igreja e da Igreja para o mundo. Então, há uma ligação de revelação direta da Igreja e a Igreja, então, transmite essa revelação para o mundo. E note a expressão, a verdade toda. Porque o entendimento católico, e talvez isso choque alguns amigos católicos, mas assim, o entendimento de fato católico, de catecismo, é que a Bíblia não é toda a verdade de Deus. A Bíblia ela não é suficiente. Tem uma revelação maior. E essa revelação maior é a tradição que é dada por meio da Igreja. Inclusive, é comum falar, né, e dizer que quem criou a Bíblia foi a Igreja e não o contrário. Entende? Então, se afirma por vezes que a Igreja criou a Bíblia e não a Bíblia gerou a Igreja. Então, se afirma isso como resultado,
colocou como uma tentativa de dizer, olha, a tradição e a igreja ela é maior do que a Bíblia. A Bíblia está em uma posição não única e também não superior, porque a tradição é a verdade toda do Evangelho. Então, isso é importante dizer para o nosso estudo e para a nossa compreensão. A outra coisa, que está aqui na página 35, estou dizendo as páginas porque depois você pode conferir, e todas as citações são do Catecismo. Então diz assim, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus por ser redigida sobre a moção do Espírito Santo. Então, aqui deixando claro que católicos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, tanto evangélicos, crentes, como católicos acreditam sim que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, olha aqui a continuação. Quanto à Sagrada Tradição, então note bem, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição. Por quê? Porque no entendimento católico, a Bíblia e as decisões e as ações da igreja no decorrer das eras, que é a tradição, são revelação. Então isso aqui é importante você entender. A igreja católica, ela entende que tanto a Bíblia como a tradição são revelação de Deus. Então ele fala aqui a Sagrada Bíblia, ou a Sagrada Escritura, e a Sagrada Tradição. Aí ele diz, ela transmite integralmente, verdade toda, aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo, Senhor, e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que sobre a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem e difundam. Então aqui o entendimento católico, novamente enfatizando que a tradição é que transmite essa verdade toda e novamente essa sucessão de apóstolos aí que vão então transmitir essa verdade cada vez mais, não apenas transmitir, porque transmitir nós temos a Bíblia, nós temos que transmitir. A questão aqui que eu chamo a sua atenção é onde é que está a Bíblia, onde é que a Bíblia diz que nós vamos, a igreja, seja ela qual for, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, ela vai então trazer novas revelações para completar a obra de Deus, né? Então esse é o ponto. Aqui eu quero abrir um parêntese, nós vamos continuar aqui ainda, mas eu quero, talvez você não esteja compreendendo a relação disso aqui que nós estamos lendo com a Bíblia, mas deixe-me tentar explicar. No nosso entendimento, que a Escritura é a palavra de Deus suprema e é por meio dela que nós recebemos a orientação de Deus, uma das coisas que nós nos perguntamos, ou algumas das coisas que nós podemos questionar é onde é que nós encontramos no Novo Testamento essa sucessão apostólica. Por exemplo, é afirmado aqui sucessores dos apóstolos. Onde é que nós encontramos os sucessores dos apóstolos? Onde é que nós encontramos, por exemplo, o livro de Atos mostra a história da igreja. E nós temos ali logo no início de Atos o primeiro apóstolo morrendo, que é Tiago, o apóstolo Tiago morrendo. Tiago morre e o livro de Atos estava ali sendo escrito. Não menciona ninguém assumindo o lugar de Tiago. E no decorrer dos séculos futuros, os apóstolos foram sendo martirizados. E você não tem sequer nenhum registro na Bíblia que no primeiro século da igreja houve uma substituição apostólica. Algo interessante é porque quando Judas ele se extravia, os apóstolos se reúnem e colocam alguém no lugar. Isso, inclusive, antes da igreja ser fundada. Quando a igreja ela é fundada, você não tem mais apóstolos sendo substituídos. Não há não houve depois da morte de Tiago uma reunião para colocar outro apóstolo no lugar de Tiago e assim dar continuidade ao grupo apostólico. Não, pelo contrário. Você tem os apóstolos morrendo e pastores sendo formados e igrejas sendo constituídas e você não tem mais a ênfase apostólica. Paulo, ele diz que era um apóstolo fora de tempo, porque não era para ser mais apóstolo. Porque apóstolo eram os 12. Então note bem que a grande questão aqui, queridos irmãos e amigos, é que quando nós vamos para a Escritura,
nós não encontramos nenhuma afirmação clara de uma sucessão apostólica. E isso simplesmente não aparece. E a outra questão é justamente sobre a tradição. Onde é que nós encontramos na Escritura a verdade ou o ensinamento de que Deus dirigiria a sua igreja pelas tradições, pelos costumes? Esse é um ponto, essa é a tensão. Onde é que nós encontramos base na Escritura inclusive que estava lá no primeiro século, para sustentar as tradições da igreja ao longo dos séculos? A grande questão aqui e pergunta para você refletir é: a tradição da igreja foi de fato um ensinamento bíblico dado por Deus? Ou foi algo que a igreja manteve ou criou depois do seu início, depois do século I, no século II em diante? E essa criação então dessa tradição como sagrada, justamente como um reflexo do abandono da Escritura. Porque a Bíblia, por exemplo, elogia os crentes de Bereia, que foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles examinavam a Escritura para ver se o que estava sendo dito era de fato conforme a Bíblia. O povo tinha a Escritura no primeiro século. Na época dos apóstolos, os crentes, nem todos tinham, é claro, mas havia um acesso, pelo menos na sinagoga, ao Antigo Testamento. Então, percebamos aqui que a igreja do primeiro século, ela tinha fundamento bíblico na Bíblia. Qual Bíblia? A do Antigo Testamento. E à medida que a Escritura ela vai sendo escrita do Novo Testamento, pelos apóstolos, a palavra apostólica vai sendo escrita, essas igrejas vão usando isso como autoridade de Deus. Mas não é a tradição, é a Bíblia. Inclusive, praticamente todos os textos do Novo Testamento têm citações do Antigo. Ou seja, os apóstolos também não mencionaram algo por mencionar. Eles sustentavam biblicamente as suas ideias e os seus ensinamentos, mostrando como em Cristo se cumpriu o Antigo Testamento. Não era tradição, era ensinamento da Escritura. Era citações do Antigo Testamento, era instruções dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Então, a grande questão aqui, para a gente prosseguir, para você já ir pensando, é a tradição. Onde é que nós vemos a sacralização da tradição? A tradição, será que não está passível de erros? A tradição que os homens mantêm? A Bíblia, nós sabemos que ela não é passível de erros, porque Deus zela pela sua palavra. Mas a grande questão é, aonde está a inerrância da tradição? Esse é o ponto. Então vamos continuar aqui e já voltamos para essas questões. Então fique por aí que nós vamos tentar finalizar aqui, dando uma luz para as nossas vidas. Ainda sobre a transmissão da revelação divina, aqui nós temos essa seguinte citação. Daí resulta que a igreja a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação não deriva sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Pronto, aqui de forma clara diz o que eu estou querendo dizer. O entendimento católico romano é que as verdades de Deus, elas não vêm apenas da Bíblia, da Escritura que os apóstolos escreveram. Elas vêm também da tradição. A certeza da vontade de Deus, ela não vem somente da Escritura. Ela vem também por meio da própria igreja. Ou seja, não é a Bíblia que diz para a igreja o que é correto segundo a vontade de Deus. É também a igreja que diz para a própria igreja o que é correto segundo a vontade de Deus. É o que está escrito. A igreja a qual estão confiadas a transmissão, então foi confiada à igreja a transmissão da verdade. E não somente a transmissão, mas a interpretação. Aqui já é uma coisa mais nova, que nós vamos falar agora. Note que no entendimento católico, a igreja,
ela não apenas ela tem a tradição como de igual valor e autoridade com a Bíblia, mas só quem pode interpretar a Bíblia corretamente, a quem foi dado a interpretação da Bíblia, é a igreja. E aqui a igreja nós estamos falando especialmente da liderança da igreja. Então note que a interpretação correta da Escritura, segundo o texto, está nas mãos de quem? Está nas mãos da própria igreja. Então a igreja ela tem a Bíblia e a igreja tem a tradição. Todas as duas são instrumento da verdade. A Bíblia é a Escritura, Antigo e Novo Testamento. A tradição é o quê? É tudo que a igreja fez e faz no decorrer da história. Então tudo que a igreja fez e faz e ensina é a verdade de Deus igual à Bíblia e deve ser aceita. Por quê? Por que essa tradição tem igual valor com a Bíblia? A Bíblia já existia no Antigo Testamento. A autoridade dos apóstolos foi dada por Cristo antes da igreja existir. Por que a tradição ela recebe um peso de autoridade igual à Bíblia? Aí, novamente lhe dizendo, no nosso entendimento, a igreja levou a posição dos bispos. Os bispos, então, exaltaram a posição de uma pessoa, quem se chama Papa. E esse Papa, então, é apóstolo, porque ele é sucessor de Pedro. E se ele é sucessor de Pedro, ele é apóstolo, então ele transmite revelação. E se ele transmite revelação, é de Deus. Então, tudo que ele diz, tudo que os papas formaram na história da igreja, é então verdade, revelação de Deus. E, portanto, deve ser aceita igual à Bíblia. Consegue aqui perceber o que está sendo dito? Vamos para frente aqui para a gente ampliar o nosso entendimento. Olha o que diz sobre a interpretação da Escritura, né? O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo, isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, bispo de Roma. Aqui eu quero que você pare e pense, né? Se possível, estude o catecismo católico, né? Faça um estudo detalhado, né? Nós precisamos saber a raiz da nossa fé. Tem muitos crentes que não sabem nem por que é crente, né? Tem muito evangélico que não sabe nem o que significa evangelho. E, infelizmente, também tem muitos católicos que não conhecem, dizem que são católicos, mas não conhecem a teologia católica. E aqui vale a pena estudar, né? Para conhecer. Então, olha o que a citação, olha o que o catecismo está dizendo. O catecismo está dizendo que o ofício de interpretar, ou seja, o ato de interpretar corretamente a palavra de Deus, seja a palavra de Deus escrita, a Bíblia, seja a palavra de Deus transmitida, aqui está falando da tradição, note, palavra de Deus escrita é a Bíblia, palavra de Deus transmitida, tradição. Então o texto está dizendo, seja uma interpretação da Bíblia ou da tradição, seja qualquer uma das duas, a interpretação, o entendimento correto, vem de onde? Você pode abrir a Bíblia e ler e ter a interpretação correta? Não. O entendimento correto, ele vem somente, diz aí, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida, né? E ele diz aí, ou seja, a quem pertence a interpretação correta da Bíblia? A igreja. Então, aqui note bem, a igreja entende que ela tem a Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura, e tem também a tradição. O que é a tradição? São os feitos da igreja, por meio dos papas e dos bispos, ao longo dos séculos. E isso é igual à Bíblia. E então tem lá o membro da determinada igreja. E esse membro ele lê então a Bíblia, mas a interpretação dele só é correta se estiver alinhada com os que os papas e os bispos disseram. Ou seja, se ele lê um texto e o texto está dizendo uma coisa que os bispos e os papas aqui não concordam, então isso não é a interpretação correta. E aqui novamente dizendo, o que a igreja entende é que Deus deu aos bispos, ao Papa, a capacidade para interpretar corretamente a Bíblia. Ou seja, os demais não têm essa possibilidade.
Se interpretarem à luz dos que os papas e os bispos entendem, sim. Se não, então não está entendendo corretamente a Escritura. Então vamos para frente. E aqui eu já quero que você perceba, Igreja Católica, os bispos e a tradição e a Bíblia. Mas na verdade a tradição e a Bíblia respondem a quem? Aos bispos, e os bispos respondem a quem? A Igreja na pessoa do seu Papa. Então, novamente percebamos aqui as implicações da elevação da posição dos bispos e entendamos aqui a elevação da autoridade papal. Eu quero que você imagine, eu gosto de tentar ilustrar, mas às vezes as ilustrações trazem dificuldade. Mas deixa eu tentar ilustrar de forma bem simples para tentar fazer com que os mais simples, especialmente os mais simples, entendam. Eu sou pastor Elton, sou pastor da Igreja Batista da Fé, pastor da cidade de Souza, Paraíba. Nossa igreja já tem 43 e está indo para 44 anos de fundação, mas existe desde a década de 70, desde o início. Imagine que a primeira pessoa a chegar nessa cidade foi então o pastor Elton e mais 10 irmãos. E começamos a cidade a partir de nós. E aí as pessoas foram chegando e a gente já tinha um contexto aqui de vida. E no meio desses 10 eu liderei e eu me tornei um pastor líder, né? E aí a cidade foi crescendo. E nós estabelecemos então a igreja e eu era o líder. Tinha a Bíblia, mas com o passar do tempo eu fui então ganhando autoridade. E as pessoas foram admirando meu trabalho, e eu ia fazendo as coisas boas, e eu tinha uma interpretação boa da Escritura, e com o passar do tempo eu fui ganhando uma autoridade, de forma que tudo que eu falava, então as pessoas então aceitavam. Elas entendiam, não, é o pastor Elton, ele está aqui desde o início, ele é o fundador, ele chegou aqui, foi o primeiro da cidade. E isso fez com que o meu nome crescesse e eu me tornasse hoje, depois de muito tempo, é só uma ilustração, respeitado em toda a cidade e então conhecido. E aí eu digo, não, olha, eu desde o início estou aqui e eu tenho a verdade de Deus, eu tenho uma revelação de Deus. Deus me deu o poder de interpretar corretamente a Escritura. A elevação da minha autoridade pode levar com que eu fale uma coisa que está contrária à Escritura e todo mundo vai aceitar porque eu estou numa posição de autoridade e ninguém pode questionar porque é uma posição de autoridade de muitos anos, mas que não está mais na Escritura, ou seja, se respeita pela posição de autoridade e não porque entende que é verdade. Isso acontece em todos os meios, viu? Nós temos aí igrejas evangélicas lotadas de pessoas indo para a igreja sem saber o que é igreja, de pessoas fazendo coisas que não sabem nem o que estão fazendo. Muitas vezes pela posição de autoridade, por ambições egoístas. E isso pode acontecer em qualquer igreja. Basta você elevar o poder daquela pessoa, você elevar a autoridade, que com o passar do tempo, o que aquela pessoa diz é a verdade. Ninguém nem vai lá consultar para ver se é ou não. E de forma bem parecida, né, só que bem mais complexa de avaliar, nós entendemos que foi o que aconteceu com a igreja, especialmente depois dos seus primeiros séculos. A igreja elevou a posição dos bispos, elevou a posição e centralizou a igreja não na Escritura e no povo, para o povo estudar a Bíblia, mas centralizou a igreja na pessoa de poucos e na pessoa do Papa, de forma que com o passar do tempo essa pessoa se perpetuou no poder e tudo que essa pessoa faz então se torna tipo uma lei, um ensinamento correto, uma interpretação correta, afinal de contas, tudo que a igreja ensina é revelação de Deus, igual à Bíblia. Note que qualquer elevação de autoridade, ela corre risco. Não estou dizendo que a gente tem como viver sem autoridade, mas eu estou dizendo que a gente deve deixar sempre claro que a nossa autoridade, ela é mediada. Ela não é absoluta. Por exemplo, eu sou, pela graça de Deus, pastor já há vários anos, tenho pastoreado fielmente pela graça do Senhor todos esses anos, mas eu sempre tenho o cuidado de ensinar a igreja que eu pastoreio e por onde eu já passei,
ensinar as igrejas e os trabalhos que eu já trabalhei, que a verdade, ela é, ou melhor, a autoridade, ela é delegada. A palavra de Deus é a verdade. Jesus mesmo orou, né? Edifica-os na tua palavra, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia é a verdade. Eu tomo posse, então, da Bíblia e tenho a autoridade de Deus, então, para falar, ser firme, exortar, repreender, encorajar. Mas no momento que o pastor Elton, ou qualquer pessoa, qualquer crente, ou qualquer pessoa, deixa, então, o que Deus revelou na Escritura e usa, então, a sua posição de autoridade, é preciso que haja um sábio e diga: pastor, o senhor não tem essa autoridade, porque o senhor está em contra a verdade do Evangelho. O senhor tem autoridade enquanto o senhor lidera a verdade. Quando o senhor perde a verdade, o senhor perdeu a autoridade, porque a nossa autoridade como pastor, ela é delegada, ela não é absoluta. Deixa-me dar um exemplo bíblico disso. Deus deu a Pedro a autoridade de ser apóstolo. Jesus deu a Pedro a autoridade de apóstolo. Só que Pedro estava lá na região da Galácia, isso está lá em Atos, ou melhor, isso está lá em Gálatas. Pedro estava lá na região da Galácia e ele estava com um comportamento errado. Ele estava então comendo com os gentios, mas quando chegaram os judeus, ele querendo aparecer, ele querendo não criar uma dificuldade ali, ele deixou de fazer o que era correto e foi e separou-se dos gentios crentes. O que é que Paulo fez? Paulo pegou a Bíblia, a Escritura, e foi repreender quem? Pedro, o primeiro Papa, conforme a Igreja Católica diz, que não era Papa. Mas se era, errou, cometeu pecado. Inclusive vários. Então note bem que Pedro não tinha uma inerrância. Essa ideia de que quando o Papa fala ex cátedra, ele fala a verdade e revelação de Deus, Pedro não era assim. Pedro errava. E quando errava, Paulo foi lá, repreendeu Pedro. E Pedro humildemente aceitou. Por quê? Porque a autoridade nossa, ela não é uma autoridade absoluta. Não, o pastor Elton é pastor e agora ele tem autoridade porque ele é pastor. Não. O pastor Elton tem uma autoridade delegada. É da Escritura. Enquanto ele estiver liderando a Escritura, ministrando a palavra de Deus, aí ele tem autoridade. Mas se um dia ele for contra a Escritura, aí ele perde a autoridade. Porque a autoridade é pela Escritura. Entende isso? Então, olha aqui como isso aqui é perigoso. E isso é perigoso para qualquer contexto, né? Até porque, calma que a vez dos evangélicos vai chegar, dos neopentecostais vão chegar e até dos pentecostais vão chegar, para a gente fazer uma análise do entendimento neopentecostal especialmente, que tem trazido novas revelações para o contexto da igreja, que tem desprezado a Escritura. Nós temos o mundo está realmente precisando da volta de Cristo, porque nós temos muitos perdidos. A Bíblia está sendo desprezada em todos os contextos. Então, nós estamos realmente precisando que Deus derrame graça. Aqui note, novamente, voltando para cá, contexto católico, o entendimento o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiada unicamente ao magistério vivo da igreja. Isso é um problema. Imagine que eu ensino para a minha igreja hoje que, olha, irmãos, Deus deu a mim a posição de apóstolo. E tem igrejas fazendo isso. E agora, como apóstolo, Deus me revela o que a Bíblia diz. Então, eu vim pregar para os irmãos, Deus me revela o que diz o texto e eu prego para os irmãos. E aí, então, os irmãos acreditam nisso. E aí eu pego um texto, né, que fala de uma coisa e eu falo outra, contrário ao texto. Se os irmãos aceitaram que eu falo em nome de Deus, que eu tenho autoridade sem a Bíblia, e que eu que interpreto a Bíblia corretamente e eles não podem, então eles vão aceitar o que eu disse errado da Bíblia. Por quê? Porque eu tenho autoridade. É eu que tenho o direito de interpretar a Bíblia corretamente. Entende isso? Então você acaba anulando o povo, a avaliação, a análise deles,
E você retém na pessoa única a capacidade de avaliar biblicamente as ações. Aqui, queridos, isso é um perigo. Então, no entendimento católico, no contexto católico, você não tem como você questionar uma interpretação da Escritura da Igreja Católica, porque esse entendimento da Igreja Católica é que o povo comum não tem a capacidade de fazer isso. Eles não têm autoridade. A autoridade de interpretar a Bíblia corretamente é dos bispos, do Papa. Entende isso? Esse é um ponto que realmente precisa da sua atenção. E aqui eu quero dar alguns exemplos de como isso se apresenta de fato como um grande problema, e eu quero dar alguns exemplos. O primeiro deles, o exemplo aqui da Igreja de Cristo. Olha o que o catecismo diz e lembre-se, o catecismo é a palavra de Deus, porque o catecismo é a tradição da igreja, são as decisões ao longo da igreja. Então, no entendimento católico, o catecismo tem o mesmo valor da Bíblia, porque as decisões do catecismo são as decisões da igreja. A igreja produz revelação, logo o catecismo tem o mesmo valor da Bíblia. Olha o que ele diz. A sucessão apostólica por meio do sacramento da ordem, que mantém a concórdia fraterna da família de Deus. A única igreja de Cristo é a que nosso Salvador, depois de sua ressurreição, entregou a Pedro para que fosse seu pastor e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regê-la. Então está dizendo que a única igreja de Cristo é a igreja que foi fundada lá em Jerusalém. Agora prossegue. Esta igreja, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste na Igreja Católica, governada pelo seu sucessor Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Por que bispos em comunhão com ele? Porque muitos bispos já se separaram da Igreja Católica. Na história da Igreja Católica, nos mais de 16 séculos aí, você tem muita discórdia entre os bispos e muitos aspectos por conta da tradição. Chegou períodos da Igreja Católica ter 2 papas, um contra o outro. Então, por isso você tira o entendimento de discórdias. E aqui, note bem, o que eu quero trazer é o seguinte, eu quero que você lembre que a Igreja Católica, no Catecismo, entende que o que ela fala é a verdade de Deus e que tem peso igual à Bíblia, ou seja, não precisa estar na Bíblia. Se a Igreja Católica diz, é a verdade de Deus. Porque a Igreja Católica, ela é que transmite a verdade, no Catecismo diz isso, como a gente já viu. A Igreja Católica é a única que interpreta a Bíblia e é dela que sai então a verdade de Deus. Deus deu a ela o poder de guardar e de transmitir e de produzir a revelação de Deus. Então o que a Igreja Católica está dizendo aqui no Catecismo, na página 234? É que a única igreja verdadeira é a Igreja Católica. Isso mesmo. O que está sendo dito aqui é que a Igreja de Deus, note bem, o que diz aqui que eu marquei, a única igreja de Cristo, qual é? Igreja Católica. Então, eu sei que talvez choque, mas eu entendo que muitos não conhecem o catecismo da Igreja Católica, mas o entendimento católico tradicional é esse. A única igreja verdadeira é a Igreja Católica. As outras não são igreja verdadeira. Então, no entendimento católico, o pessoal fala muito que os evangélicos julgam, né? E não é errado julgar, não. A gente tem que julgar pela verdade, julgar pela reta justiça. O problema é que a gente tem julgamento separado da Bíblia. Eu olho para uma pessoa e julgo ela porque eu achei que ela errou. E aí eu julgo. Quem sou eu para julgar? Ninguém. Eu não sou ninguém. Mas a Bíblia julga. E eu tenho que usar a Bíblia para mostrar para a pessoa que ela está errada para que ela se conserte diante de Deus. Esse é o ponto importante. Mas a Igreja Católica, ela faz um julgamento severo. No entendimento da Igreja Católica, a Igreja Batista da Fé de Souza não é a igreja verdadeira. Ela é uma falsa igreja. A única igreja verdadeira é a igreja que se expressa neste mundo na Igreja Católica. E aqui, essa frase aqui, ela é interessante porque certa vez conversando com um amigo, que ele é católico, e tentando mostrar algumas verdades da Bíblia para ele, ele disse assim, conversa rapaz, só existe uma igreja verdadeira, essas outras aí são tudo falsa, Jesus só deixou uma igreja, né?
E é interessante porque ele certamente nunca leu, eu tenho certeza, o catecismo. Mas assim, estudando o catecismo muitos anos depois e lembrando dessa conversa com ele foi ensinado isso. Então, olha de onde saiu provavelmente aquele entendimento do meu amigo. Olha o que diz. Falando sobre a igreja verdadeira, diz assim: onde estão os pecados, aí está a multiplicidade, entre parênteses, das crenças. Aí o cisma, aí as heresias, aí as controvérsias. Onde, porém, está a virtude, aí está a unidade, aí a comunhão. Em força disso, os crentes eram um só coração e uma só alma, citando aí o texto de Atos. Então, olha o entendimento da Igreja Católica no catecismo. As variedades de igreja é uma evidência de perdição, de heresia. A unidade da Igreja Católica, ela é o quê? Uma evidência de santidade. Só que lembremos que isso é um grande problema. Porque é claro que manter a autoridade em uma pessoa vai produzir maior cuidado. Então, se eu assumo a posição de autoridade para mim, eu tenho mais capacidade de cuidar e zelar. Que quem manda é eu. Mas eu posso mandar errado. Porque só eu tenho o poder de dizer o que é certo e errado. Em contrapartida, quando eu deixo então que as outras pessoas também avaliem a verdade, pode ter diferenças? Pode, mas elas vão me ajudar a compreender a verdade. Então aqui, a Igreja Católica ela vai entender justamente isso. Que a variedade de igrejas, elas são de fato uma evidência de erro. Só que vamos lembrar que lá na igreja primitiva, você tinha várias igrejas, não era uma igreja. Era a igreja de Corinto, era a igreja de Éfeso, era a igreja de Esmirna, era a igreja de Filadélfia, várias e várias igrejas. Não aparece nenhuma vez o nome Igreja Católica, e nem Igreja Batista, nem Igreja Evangélica, nada. Era igreja em Éfeso, igreja na Galácia, em Capadócia, em Corinto, em Éfeso, então em Tiatira. Então, eram igrejas em cidades. E o que marcava essas igrejas como verdadeiras? Era o fato delas serem uma? Não. Era o fato delas estarem em concordância com a Escritura. Com a Escritura. Elas tinham as crenças fundamentais. Eles nem entendiam tudo da Bíblia. Nem Pedro entendia, porque ele disse que Paulo escrevia coisas difíceis de entender. Então até Pedro tinha dificuldade de entender algumas coisas, e às vezes a gente quer entender tudo. Então essa unidade plena, ela é buscada, mas ela vai ser encontrada só no céu. Aqui eu quero avançar e dizer o seguinte, olha o que diz na página 234, diz assim: o decreto do Concílio do Vaticano II sobre o ecumenismo explicita, pois somente por meio da Igreja Católica de Cristo, a qual é meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Quero mudar o tema aqui, o tema agora é salvação. Nós já falamos sobre a temática da Igreja verdadeira, a Igreja Católica entende. Onde é que diz na Bíblia que a Igreja Católica é a única verdadeira? Não diz. Na verdade, o nome católica nem aparece na Bíblia, como a gente já falou. Agora o tema salvação. Onde é que diz na Bíblia que a salvação é só por meio da Igreja? E especialmente da Igreja Católica? Então a Bíblia não diz. Mas olha o que a Igreja Católica diz em sua tradição. O Concílio do Vaticano II decide, né? É lei, né? É palavra de Deus, que o meio geral de salvação pode ser atingido, toda a plenitude da salvação, somente por meio da Igreja Católica. Note a expressão, pois somente por meio da Igreja Católica. O entendimento católico, aqui também talvez choque, é que só há salvação por meio da Igreja Católica. Então, note bem, porque eu vejo alguns amigos católicos dizendo que esses crentes besta fica dizendo que são salvos nada, né? Fica dizendo que são salvos esses crentes, não. Mas note bem, o crente, o crente verdadeiro, ele diz que é crente, mas ele não diz que ele é bom, que ele é perfeito, ele não diz que a igreja dele é a verdadeira. Ele diz assim, rapaz, eu sou salvo, porque eu sou pecador, eu mereço o inferno, mas Deus me ama tanto
que Deus mandou Jesus. Jesus veio e morreu lá naquela cruz pelo meu pecado. E quando Deus olha para mim, ele diz, rapaz, eu podia condenar o Elton, porque ele é um pecador e ele merece o inferno mesmo. Ele não merece, não. Ele nunca matou, nunca roubou, mas ele já pecou e ele merece o inferno. Mas eu mandei Cristo, Cristo morreu por ele, pagou a dívida dele e ele me confessa como Senhor e Salvador. Então ele, o Elton, quando ele morrer, ele vai para o céu. Ele vai vir para mim. Por quê? Porque ele é bom? Não. Porque ele é pecador velho, mas Cristo pagou a dívida dele. Então eu sou salvo. Aí eu digo que eu sou salvo, não porque eu sou bom. Eu sou salvo porque a minha dívida, que é grande, porque eu não presto, porque Deus é bom, mas eu sou pecador. Jesus pagou por mim, eu não duvido e eu creio que eu vou estar com Ele eternamente. Então por isso eu digo, eu tenho uma vida eterna com Deus, eu vou viver eternamente com Deus. Por quê? Porque eu não peco mais? Não, porque Cristo pagou toda a minha dívida, é o que a Bíblia diz. Agora, olha o entendimento da Igreja Católica. Ela está dizendo o seguinte, que você só pode ser salvo por meio da Igreja Católica. Somente por meio da Igreja Católica de Cristo, a qual é meio geral de salvação. Então, o meio da salvação, por exemplo, eu digo eu sou salvo, mas eu não digo eu sou salvo porque eu faço parte da Igreja da Fé, ela é a única igreja verdadeira e a única igreja boa. Não. Eu digo eu sou salvo por meio de Jesus Cristo, porque Ele pagou minha dívida, meu amigo. Mas no entendimento católico, o meio de salvação não é Cristo. Oficialmente ou exclusivamente, não. É a Igreja Católica, é meio geral de salvação. Então, olha o que ela diz. A qual é meio geral de salvação. Pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Então, você só atinge por meio da Igreja Católica. E isso é bem diferente. Isso revela um orgulho. O orgulho de dizer que nós somos a única igreja verdadeira. Por quê? Porque eu digo que é porque é. Onde é que a Bíblia diz isso? Não, não diz. Mas a tradição diz e é isso que importa. E aí isso gera um problema, porque a Igreja Católica ensina que tanto na Igreja Católica há então a salvação. Olha o que diz aqui ainda sobre isso. Por isso, não podem se salvar aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Então você sabe, você já ouviu falar que a Igreja Católica é a única verdadeira. Eu disse isso hoje, que a Igreja Católica ensina que ela é a única verdadeira. Aí você diz, não, eu não acredito que a Igreja Católica é a única verdadeira. Pois olha o que diz aí, ó. Não podem se salvar. Se você não entrar por meio da Igreja Católica, você não pode se salvar. E aqui tem uma ilustração, né? Página 243. Segundo outra imagem estimada dos padres da Igreja, ela é figurada pela Arca de Noé, a única que salva do dilúvio. Está dentro? É salvo. Não está? É condenado. Note bem, salvação por meio da Igreja. Não é salvação por meio de Cristo. É claro que o entendimento católico não nega Cristo. Entenda bem isso, não é isso que eu estou dizendo. Só que, queridos, se você é católico, e eu tenho muitos amigos que eu tenho muito apreço e oro muito, mas se você é católico, você precisa estudar um pouco mais para conhecer profundamente a teologia católica. A teologia católica, ela ensina salvação por obras, salvação por meio do pertencimento à igreja. Isso nunca foi ensinado por igrejas, das nossas, pelo menos, batistas regulares, nunca, nem sequer batemos no peito e dizemos que somos únicas igrejas verdadeiras. Não, pela graça do Senhor, entendemos que somos igrejas boas, que zelam pela verdade da Bíblia. Mas dizer que se você quiser se salvar, venha para a nossa igreja, não. A gente diz que a pessoa, para se salvar, ela precisa de Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao céu senão por Ele. Ele é o caminho, Ele não é um dos caminhos. A Igreja Batista não é um caminho. Muito menos a Igreja Católica, protestante, seja qual for. A Igreja, ela é resultado, não é meio. Como diz o Catecismo, que a Igreja é meio de salvação. Não, ela não é meio. Você não é salvo por causa da Igreja. A Igreja não salva. Então, note bem aqui o perigo disso, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Note aqui o perigo disso. Então,
Qual o ponto aqui? O que é que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que a salvação é por meio de Jesus, e só por Ele. E que a salvação em Jesus produz obras, lhe leva para a igreja, lhe leva a fazer coisas boas, lhe leva a ter uma mudança de vida, uma vida transformada, mas a salvação é Cristo. Mas a tradição da Igreja Católica diz o contrário, ou adiciona. E por que eles acreditam assim? Porque eles tiraram da Bíblia que a única igreja verdadeira é a Igreja Católica? Não. Tiraram da Bíblia que a salvação é por meio da igreja? Não. Tirar de onde? Da tradição. E por que muitas vezes muitas pessoas aceitam isso? Porque no contexto católico a tradição e a Bíblia têm pé de igualdade. E na maioria das vezes a tradição come a Bíblia. Fica acima, ultrapassa a Bíblia. E esse é um problema. Aqui eu quero só rapidamente mencionar que quando nós nos afastamos das Escrituras, nós temos o problema sérios. Então, essas distorções da Escritura, de doutrina, de salvação, de igreja, são resultados do afastamento da Bíblia. Quando nós nos afastamos da Bíblia e vamos criando tradições e botando nela valor da palavra, então aí nós temos uns problemas. E aqui nós podemos mencionar a veneração dos santos. A veneração dos santos foi algo bem posterior na vida da igreja. Você não tem na Bíblia nenhuma veneração de santo. Nenhuma. Você tem inclusive Hebreus 11 mencionando heróis da fé, mas nenhuma devoção, nenhum pedido, nada. Aí a pergunta é, como foi que a igreja se tornou o que ela é hoje, a Igreja Católica Romana é hoje, de veneração de tantos santos? Eu duvido você conhecer um terço da quantidade de santos que a Igreja Católica tem. E santos, novamente, não é santo igual como todos nós, porque quando os apóstolos escrevem, eles chamam a igreja de santos. Todo povo é santo. Então, santo aqui não no sentido da igreja toda, mas algumas pessoas mais elevadas são santos. Então, por que isso surge? Então, a veneração dos santos surge aí de um desejo da igreja de honrar aqueles que tinham sido mártires nos dias em que foi perseguida pelo império. Então, um santo morreu, um crente em Cristo morreu, e foi um grande homem de Deus, a gente quer lembrar e a gente começa lembrando. Só que com o passar do tempo, essas lembranças elas vão se tornando mais enfáticas, e você vai então deixando de ser apenas uma simples lembrança para se tornar alguma coisa de fato estabelecido, um culto. E esse é o problema. É justamente isso aqui que nós encontramos. Começou com o desejo de honrar pessoas que serviram ao Senhor, e não tem nenhum problema nisso. Aí depois é a concessão de uma posição elevada. Eles são mártires, agora eles estão mais perto de Deus. E aí depois, santos mediadores. O que é que nós temos hoje? Pessoas que para orarem a Deus, o que é que fazem? Primeiro pede a alguém. Então eu vou pedir a Pedro, vou fazer uma promessa para Pedro, porque Pedro está perto de Deus, eu vou fazer uma promessa a Pedro, Pedro vai interceder por mim e eu vou conseguir a promessa. Eu vou fazer uma promessa a tal e tal santo. Então, note que isso nós não temos na Bíblia, queridos, isso é tradição. Olhe, vocês precisam de Bíblia. Os católicos precisam estudar a Bíblia. Olhe, nós temos Jesus ensinando como orar. Como é que Jesus ensina? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Olhe como Jesus está ensinando a oração. É para você orar quem? Pai nosso. Quando você quer falar com seu pai, você pede para um amigo ir lá? Quando você quer pedir alguma coisa para o seu pai, eu tenho um filho pequeno, quando meu filho quer pedir uma coisa para mim, quem é a melhor pessoa para vir pedir para o pai? É o filho ou um amigo? Por que pedir para Pedro se eu posso pedir para o meu paizinho que é Deus? Então essa crença de pedir a um para pedir o outro, ela não existe na Bíblia. A oração é falar com Deus.
Mas a tradição tirou dos católicos o entendimento correto da oração, que acha que tem uma pessoa mais elevada do que você. Não, eu não posso orar a Deus, eu tenho que pedir porque a oração dele é mais forte. Não! Ore a Deus, peça a Deus. Então note como a tradição desprezou a Bíblia. Não tem contexto de promessa, de veneração de santo, de nada na Bíblia. Você não tem isso. Todos somos santos diante de Deus. O que é santo? Separado para Deus. Você tem a vida separada para Deus? Então você é um santo. Note bem isso, querido. Você não tem a igreja venerando nenhum santo. Pelo contrário, quando querem fazer isso com Paulo lá em Atenas, ele rasga a roupa e diz, para agora! Nós somos homem como vocês. Então, nota bem, porque a veneração dos santos foi o quê? Foi o processo que foi colocado na vida da igreja pela tradição, não pela Bíblia. E aqui também não dá tempo, né? A gente está chegando ao final. Mas, por exemplo, as doutrinas marianas, né? A devoção a Maria. Maria foi uma serva de Deus, né? Entenda o seguinte, um dia desse eu cheguei na casa de um amigo não, conhecido, só conhecido assim de vista, e eu cheguei para falar um pouco da palavra e ele descobriu que eu era crente, né? E me disse um bocado de coisa e mandou embora e não ia nem me receber nem nada, né? Porque eu falava mal da mãe do senhor dele, né? E eu digo, meu amigo, Maria é minha irmã. Maria, serva de Deus fiel, que a gente deve imitar, foi uma serva do Senhor, que estava esperando o Messias, uma crente fiel. Aí ele começou a se espantar, porque eu acho que tem evangélicos tolos, né? Que também não conhece Bíblia, por sinal, e que não sabe nem o que é o evangelho, talvez, e vai falar é de Maria, e ainda fala errado, né? Ainda fala errado. Maria foi uma serva de Deus, uma crente, está no céu. Vamos nos encontrar lá com ela, com Jesus, com Pedro, com todos, ela vai estar lá. A questão é, onde é que está na Bíblia que Maria era uma pessoa... Note bem, o fato de Maria ter sido uma privilegiada, como ela diz, né? Eu sou bem-aventurada. O fato dela ter sido feliz por ser a mãe do nosso Salvador, onde é que tem na Bíblia uma oração para Maria? Onde é que tem na Escritura, Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós? Onde é que está na Bíblia o rogai por nós pecadores? A hora e na hora da nossa morte, amém. Onde é que manda rogar pela pessoa na hora da morte? A pessoa morreu, rogar pelos mortos. Na Bíblia, aonde é que manda, queridos? Então, entenda que a Bíblia fala uma coisa de Maria, mas as pessoas aumentaram. E se Maria tivesse hoje aqui, Maria ia ficar muito irritada com algumas pessoas. Porque elas tiram o foco de Cristo, que é o personagem central, que é a promessa lá de Gênesis, é aquele que vem lá em Apocalipse, tira o foco de Cristo e coloca em Maria, que foi uma serva de Deus. Mas ela é serva, ela foi uma serva de Deus fiel. Igual Pedro, Paulo, esses homens foram servos, você não dá servo o título de Senhor. E aqui nós temos isso apenas no decorrer da história. Em 400, só para você ter ideia, em 400 depois de Cristo, é a primeira invocação formal de Maria, né? Efraim o Sírio, né? É a primeira invocação. Você tem aqui no ano 500, Maria sendo colocada como a principal de todos os santos. Mas olha, no ano 500, muito tempo depois do período dos apóstolos, o que foi que fez isso? Foi a Bíblia? Não, porque na época a Bíblia não faziam isso. Inclusive o nome de Maria não é nem mencionado nas epístolas. Ela era importante? Era, mas ela era serva, como serva de Deus. Mas o nome de Jesus está repleto, porque o foco é Cristo, não é Maria. Maria foi uma serva, fiel a Deus. Em 590, nós temos o desenvolvimento da veneração de Maria. Mas olha, 590. A doutrina da Imaculada Conceição de Maria, ou seja, que Maria foi concebida sem pecado, a ideia de que Maria nasceu sem pecado, tu tens ideia do que é isso? Onde é que está na Bíblia? A Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, só tem uma exceção, Jesus. Como é que você vai contra a Bíblia e afirma que Maria nasceu sem pecado, meu querido? Onde é que está isso na Bíblia?
Jesus nasceu sem pecado, não era porque Maria não tinha pecado, não. É porque eles não nasceram, Jesus não nasceu de um ato sexual de José e Maria. Ele nasceu pelo Espírito Santo, está aí na Bíblia. A doutrina da Imaculada Conceição de Maria, ela é depois de 1800. Outra doutrina, 1950, em torno de 1950, a Assunção de Maria aos céus. A ideia de que Maria não morreu, ela foi ascendeu aos céus. Onde é que está isso na Bíblia? Para que essa tradição? Para que essa doutrina, essa crença de elevar novamente o mesmo erro lá de trás, né? A elevação de pessoas. E isso tira o foco do Evangelho. Eu tenho certeza, e a eternidade vai mostrar isso, que Maria se entristece grandemente com isso. Ela não se agrada disso. Reconhecer que ela foi uma serva, fiel a Deus, que nós devemos imitar o exemplo dela de fidelidade, de coragem, é outra coisa. Eu já preguei, inclusive, falando sobre a nossa imitação a Maria, como uma serva de Deus. Mas ir além da Bíblia, contrariar verdades básicas da Escritura, acreditar que Maria roga por mim, onde é que tem na Bíblia uma oração? Todas as orações são feitas, Pai nosso que estás no céu. Então, querido, esse é o grande problema. E esses três fatores, eles caminham juntos. A elevação da autoridade dos bispos, a ascensão apostólica do bispo de Roma e o afastamento das Escrituras e apego à tradição levou, então, a criação ao que existe hoje, chamada Igreja Católica Apostólica Romana. E esse entendimento, ele de fato trouxe dificuldade para a vida da igreja. Hoje, a igreja ela caminha afastada das Escrituras. E eu lhe convido, você é católico, um pedido humilde. Não quero que você passe para a lei de crente, como as pessoas dizem, não passe para a lei nenhuma. Mas eu quero lhe desafiar a conhecer a Bíblia, leia a palavra de Deus, leia os Evangelhos, leia Efésios, leia Romanos, leia a Bíblia. Leia o catecismo também, busque a verdade. E você vai perceber que muitas coisas da tradição da igreja estão em desacordo com a Bíblia, que é impossível ficar com os dois, porque uma é tradição de homens e o outro é Bíblia, palavra de Deus. Então, o que nessa manhã, com todo respeito, falando sobre a Igreja Católica, eu quero lhe recomendar que você reflita, que você pense, que você pondere e que você avalie como você vai proceder daqui em diante. É fato comprovado que a Igreja Católica ela abandonou o fundamento que é a Escritura e ela se fundamentou em grande parte durante os séculos nas tradições dos homens. Homens que, como nós, podemos falhar. E é por isso que a única base de verdade é a Bíblia. E é por isso que eu quero lhe desafiar a estudar a Bíblia. Se você tiver dúvidas, mande para mim. Eu posso lhe recomendar estudos da Bíblia. Não é estudo da minha igreja, não é estudo do Evangelho, não. Da religião evangélica que eu quis dizer. Estudo de Deus, da Palavra. É a Bíblia que é a verdade. E você deve se apegar a ela. Eu quero dizer aos irmãos crentes também que nós corremos o mesmo risco. E, na verdade, muitas vezes erramos a mesma coisa. Porque nós não nos apegamos à verdade. Nós não buscamos conhecer a Bíblia em profundidade. Nós não tentamos ser, de fato, conhecedores da verdade. Nós delegamos. Deixamos que o pastor cuide da doutrina. Deixamos que os irmãos, os diáconos, cuidem da Bíblia. E vamos guiando a nossa vida, não com profundidade da Bíblia, mas com opiniões. E opiniões levam a erros. Por isso que o desafio aqui nessa manhã é conheça a Bíblia. Conheça a Escritura. Porque uma igreja forte será uma igreja forte na palavra. Será uma igreja que tem anseio, que tem zelo pela palavra. Então que nessa manhã, nessa aula, você possa buscar mais e mais conhecer a verdade de Deus e do Evangelho. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos e até a semana que vem.